Bom, senhores, iniciando aqui, vamos falar sobre 1956, que é considerada uma derrota militar, mas vitória política do Egito. Com a formação de Israel, o panarabismo, liderado por Abdel Nasser, centrou-se na luta pela expulsão dos sionistas da Palestina. Eu havia falado uma corrida aí para os judeus para a Palestina, e a Liga Árabe, os árabes estão se contrapondo a essa situação. O rei Abdullah, amigo de Israel, da Jordânia, foi assassinado em Jerusalém. Nasser anuncia a nacionalização do canal de Suez, atingindo diretamente os interesses franceses e ingleses, que eram os principais acionistas da Companhia do Canal. Nós falamos isso ontem, né, que foi aí o encerramento da atuação da França e da Grã-Bretanha no cenário mundial. Israel, França e Inglaterra concordam em realizar uma ação militar para retomar o controle do canal. A reboque, Israel consegue um acordo para a construção do reator nuclear. A União Soviética ameaçou lançar bombas atômicas sobre a França e Inglaterra, caso eles não se retirassem do canal de Suez. Estados Unidos e a União Soviética pressionaram Israel para se retirar do território egípcio. Em novembro, o governo israelense anuncia a retirada do Sinai e da faixa de Gaza. O prestígio de Nasser cresceu, despontando como um grande líder. O panarabismo ganha força. Vamos lá. A Guerra dos 6 Dias, 1967. Julia Nelly. Sim, já tem essa intervenção. Já tinha? Não. 56 vai para os pais. 56 vai para os pais. Em 64, a Liga Árabe declara pela primeira vez que seu objetivo final era a destruição do Estado de Israel. No mesmo ano foi criada a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Nasser, com a Jordânia e a Síria, envia tropas para o deserto do Sinai e exige a retirada das forças da ONU do local. Ele está tão certo de que vai acontecer isso, ele está tão seguro dessa situação que não quer mais as suas rivais. Israel desencadeia uma blitzkrieg contra o Egito, ou seja, guerra relâmpago. Okay? Dos 340 mil egípcios, 309 são destruídos no solo pelos israelenses. Essa questão da blitzkrieg, guerra relâmpago, cabe aqui uma observação. Na Segunda Guerra Mundial, quando o alemão coloca em prática a blitzkrieg, às vezes tem uma intuição de que a blitzkrieg praticamente são só blindados, carro de combate. Não, a blitzkrieg é muito mais do que isso. Tá? É muito mais do que isso. É a força aérea atacando em conjunto com esses blindados. Okay? Então, quando se fala de blitzkrieg, você vê que não se falou de blindados inicialmente, mas sim essa ação de surpresa, né, violenta de Israel com com seus aviões, destruindo 309 no solo, dos 340 aviões egípcios. Isso é blitzkrieg rápido. Na Segunda Guerra Mundial, o alemão fez isso de uma forma tão eficiente que ele teve que até segurar as tropas de cavalaria, que a infantaria não estava conseguindo acompanhar. Não estava conseguindo acompanhar. A cauda logística estava tão estendida que ele ficou preocupado. Hitler, inclusive, em algumas situações mandava que os tanques, carros de combate, essas tropas de cavalaria da Blitzkrieg e os ataques fossem reduzidos a velocidade. Então, na Guerra dos 6 Dias, 1967, Israel, Egito, Jordânia e Síria. No final da Guerra Relâmpago, Israel estava amplamente vitorioso, ocupando a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental, colinas de Golã e a Península do Sinai. Toda essa região. Península do Sinai, Península de Golã, para cá. Israel conquistou a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Sinai só seria desenvolvido no Egito em 1982, tá? Chamado de Acordo de Camp David. Aí em 1973,
Só fazer uma observação aqui. Eu tive uma constituição no ano passado e foi perguntado assim, qual foi o paradigma que foi quebrado da Segunda Guerra Mundial, onde eram empregados muito dados. Em seguida, qual foi a guerra árabe-israelense que evidenciou essa quebra de paradigma. É mais ou menos isso que o João falou. Lá na página 109 do reforma. O papel da Força Aérea se mostrou decisivo na rápida definição dos conflitos, mudando o paradigma da Segunda Guerra Mundial, baseado em grande mobilização militar. Do Blitzkrieg. Página 109 do reforma. A Blitzkrieg não é só com dados. Em 73, Yom Kippur, a guerra para romper o impasse. O Egito colocou uma de surpresa para criar condições políticas para obrigar os israelenses a irem à mesa de negociações sobre territórios. O conflito termina sem alterações territoriais e a OPEP elevou os preços do petróleo. Tá? Teve uma crise aí, a crise do petróleo de 73 na frente. Então, essa aqui é uma imagem, um mapa das guerras dos 6 dias e aqui a guerra do Yom Kippur. A postura dos Estados Unidos mudou o enfoque, buscando envolver mais ativamente os árabes nas negociações. A guerra do Yom Kippur abriu o caminho para a assinatura do acordo de paz entre Sadat e Menachem Begin. A guerra disputou o pan-arabismo e a herança política de Nasser. Daí em diante estavam plantadas as sementes do fundamentalismo islâmico do Hamas e da Jihad em Gaza e Cisjordânia. Como todas essas guerras árabes israelenses, o árabe pegou a pior, e apesar de Nasser ter batalhado bastante para a união dos árabes, isso na realidade nunca ocorreu. Sempre havia disputa entre eles próprios. Até foi falado sobre a questão do palestino. Apesar de ter uma etnia árabe, uma cultura árabe, os próprios árabes têm uma discriminação para o palestino. Aí, não havendo mais Nasser, na sua figura de liderança, morrendo do pan-arabismo, a população, principalmente a população jovem, chamadas intifadas, a população jovem, começa a ir a ter atitudes extremas, chegando aí ao terrorismo, que a gente vê até hoje. Questão palestina. Após serem expulsos os territórios conquistados por Israel, de 48 e 49, quase 1 milhão de palestinos se espalharam por países árabes vizinhos. É até um motivo de um certo preconceito do palestino com os outros países árabes. Passaram a ser considerados como cidadãos de segunda categoria, aqueles que pareciam sob jurisdição de Israel. Em 59, é a fundação do Movimento de Libertação da Palestina, Al-Fatah, sob a liderança de Yasser Arafat. O objetivo era fundar o Estado palestino e obrigar Israel a devolver as áreas ocupadas. O objetivo era fundar o Estado palestino. A resolução da ONU da criação do Estado árabe permanece até hoje. Que nunca foi concretizado. Em 64, é a criação da Organização para a Libertação da Palestina, tá? A presidência de Yasser Arafat desde 69. A maioria dos refugiados palestinos se instalou no Líbano, que tem a sede da OLP. Do Líbano saiu um grupo de guerrilheiros com ações armadas no território de Israel. Em 78, Israel invadiu o sul do Líbano como reação aos ataques da OLP à Galileia. Aquela missão de paz, do Tila, mas alguns dos senhores aí participaram lá no Líbano, onde se concentra no sul, que é onde que o alcance, né, dos foguetes, morteiros, né, das ações que são feitas pelos terroristas, acabou alcançando aí o território israelense. A Guerra dos 6 Dias também convenceu as lideranças palestinas que somente as guerras convencionais não derrotariam Israel. Daí a opção da OLP pelas ações terroristas. Observa-se que Israel, como foi falado na aula passada,
tem como grande patrocinador os Estados Unidos da América, que é a maior população de judeus do mundo. Então, o patrocínio que Israel recebe dos Estados Unidos é muito grande. Guerras convencionais nunca seriam ganhas. Por isso que é mais um motivo de opção pelo terrorista. Guerra de guerrilha, terrorismo. Intifada. Início dos anos 80, a Arafat se mostrou aberto para negociações políticas com Israel, para a solução em questão palestina. Setores radicais passaram a tramar sua morte. Em 87, na faixa de Gaza, houve uma rebelião popular espontânea. Milhares de palestinos atacaram soldados com pedras. Este tipo de movimento se alastrou para os territórios ocupados e o setor árabe de Jerusalém. Origem aí da Intifada. A Intifada conseguiu unir diversas facções da OLP em torno da proposta de criação imediata do Estado palestino autônomo. Em novembro de 88, o Conselho Nacional Palestino proclamou o Estado da Palestina em Argel e declarou aceitar a existência do Estado de Israel. Rejeitou o terrorismo e solicitou uma solução para os problemas dos refugiados. O ato legitimou para a comunidade internacional o governo palestino e é reconhecidamente como Autoridade Nacional Palestina. Em setembro de 93, Yitzhak Rabin e Arafat assinaram uma declaração de princípios que prevê a autonomia palestina na faixa de Gaza e na cidade de Jericó. Em 94, houve o início da retirada das tropas israelenses dos territórios ocupados. 96, Benjamin Netanyahu assumiu o governo de Israel, fechando a sede da OLP em Jerusalém e anulando o decreto que pedia a construção das colônias israelenses na Cisjordânia. A crise se agravou. 99, novo governo chefiado por Ehud Barak deu andamento à retirada das tropas dos territórios ocupados e reatou relações com a Autoridade Nacional Palestina. É sempre um vai e volta. Depende do governo, do governante e do parlamento israelense. Se for mais ortodoxo, se for menos ortodoxo. Por isso que a solução nunca chega ao fim. Em 2000, os palestinos passaram a controlar 40% do território da Cisjordânia. Os palestinos foram expulsos da Palestina e rejeitados pela família árabe. Do outro lado, os israelenses também expulsos, só que da Europa. Ambos ligados por raízes históricas e emocionais, ao único território que pode ser chamado de lá. Guerra israelense. Guerra israelense. Vamos passar aqui para a Guerra do Golfo. Primeira e Segunda Guerra do Golfo. Em 1990, Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Os Estados Unidos lideraram uma coalizão de 26 países contra o Iraque. O episódio ficou conhecido como Guerra do Golfo. Saddam Hussein teve seu território arrasado e foi obrigado a retirar suas tropas do Kuwait. Quais foram as motivações para a invasão? Tá? A gente tem que entender que 95% das divisas iraquianas advinham do petróleo. Tá? O Kuwait exportava mais que as cotas determinadas pela OPEP, ocorrendo assim uma baixa do petróleo. Tá? O Kuwait e o Iraque fazem parte da OPEP, os países exportadores de petróleo. A OPEP determinou a sua cota, a produção de petróleo é tanto, para que o preço do barril de petróleo se mantenha, além da oferta da procura. E aí ele acusou o Kuwait de estar produzindo mais do que deveria. Como as divisas iraquianas dependem de 95% do petróleo, significa que estão acabando com a economia iraquiana. Outra situação também que motivou a guerra foi a antiga aspiração de anexar as ilhas Barbá e Gubian. Tá? Barbá e Gubian. Fim proteger a região de Qasar, tá? E ampliar o acesso para o Golfo Pérsico. O Iraque tem um acesso muito restrito aqui ao Golfo Pérsico. Tá? Então, se ele dominasse essa região do Barbá e essa ilha de Gubian, ele ia ampliar o seu acesso ao Golfo Pérsico.
Alguns fatos pertinentes sobre a Primeira Guerra do Golfo. Em 72, houve um tratado da União Soviética para a compra de armamento. Em 79, é instituída a República Islâmica Anti-Estadunidense do Irã. 80, 88, guerra Irã-Iraque. Bom, se o Irã é inimigo dos Estados Unidos e o Iraque é inimigo do Irã, o Iraque é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, por isso que algumas fontes, né, dizem que quem acabou armando o Saddam Hussein foram próprias forças ocidentais, por exemplo, dos Estados Unidos. Isso é verdade. Só que nesse ponto aqui, o Iraque estava se contrapondo o Irã, que é uma república teocrática, dizendo que os Estados Unidos eram o grande demônio. Em 89, a doutrina Carter, né, os Estados Unidos defenderiam seus interesses no Golfo Pérsico. Em 91, os Estados Unidos, em nome da ONU, comandaram a operação de tempestade no deserto. Então, fique claro aqui, a Primeira Guerra do Golfo e a Segunda Guerra do Golfo, na primeira, houve autorização do Conselho de Segurança. Houve autorização. Na segunda, não houve. E mesmo assim, os Estados Unidos fizeram a guerra. Foi uma guerra rápida, né? Em fevereiro de 91, o término da guerra para a retirada iraquiana. Segunda Guerra do Golfo. Não fazia parte dos planos dos Estados Unidos derrubar o ditador Saddam Hussein. Por que não fazia parte de derrotar? Porque Saddam Hussein, teoricamente, é ruim, mas tinha gente pior. Tinha gente pior. Esse foi o motivo que não quiseram tirar o Saddam Hussein do governo do Iraque. Ele é de origem sunita, enquanto a Al-Qaeda tem origem aí xiita curda. Então, historicamente, os sunitas se opõem aos xiitas. Então, teoricamente, Saddam Hussein quer combater a Al-Qaeda. Esse é um dos motivos que, supostamente, mantiveram Saddam Hussein no governo do Iraque. Por temor da chegada dos extremistas fanáticos. Contudo, o cenário mudou. Houve a suspeita do desenvolvimento de armas de destruição em massa, relatórios de inteligência, ataque aos curdos no norte de 88, com armas químicas, recusa em receber os inspetores da ONU, a eleição do George W. Bush, que é um ortodoxo, e ataque ao World Trade Center em 2001. Tudo mudou. Em 11 de setembro de 2001, o cenário mudou completamente. Você lembra o quê? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, todas essas guerras foram travadas em teatros de operação fora dos Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos veem a guerra no seu quintal, né, dentro do centro econômico mundial, que eram as Torres Gêmeas, e com esse senhor aqui, que é quando foi eleito nos Estados Unidos, tinha feito 2 ou 3 viagens internacionais na vida dele. Ele só conhecia basicamente os Estados Unidos. Não conhecia, antes de se tornar presidente da República dos Estados Unidos, ele tinha feito 2 ou 3 viagens internacionais. Então houve um ultimato estadunidense para a realização das inspeções que foi negada por Saddam. A ONU, a Alemanha, a França e a Rússia são contrários à invasão. Mesmo assim, em março de 2003, ocorre a invasão. Abril de 2003, o regime de Saddam Hussein cai. Em dezembro de 2003, vocês veem essa foto aqui da tarde, foi capturado o ditador. Em dezembro de 2006, ele é executado. Em dezembro de 2011, ocorre a desocupação. Os dados aí sobre ele. Muito bem. Agora, para finalizar essa publicação aí da história das guerras, se alguém tiver alguma observação a fazer, então começamos com o Gamoá. Bom, bibliografia. Não, é calma. A bibliografia dizer o quê?
Pode ter um problema de bibliografia. Até aí, fala atrás. Porra, caralho, vamos procurar uma vida, é sempre a mesma história. Vamos procurar oportunidade. Eu tô sacando sem bateria. O Batata vai ficar maluco. Aqui, sem bateria. Aí o Batata deu um vídeo. Por quê? Bota saber que não tá fumando, não tem batata cachoeira pra fumar. Bem, senhores, agora vamos falar sobre guerra no mar. Basicamente são algumas batalhas, tá? Algumas campanhas de guerra marítima. Estava comentando com o pessoal, com alguns companheiros aí durante o intervalo, que o livro é bastante extenso, é praticamente impossível detalhar aqui o movimento de um navio, o movimento de uma tarefa. Então a ideia aqui foi justamente dar uma visão geral da batalha. Geral, o estilo, o break do que foi e as batalhas que são cobradas aí, inclusive durante a prova. Okay? Então, recomendo aí que o PEI que busque na bibliografia os detalhes. Não tem como uma hora falar sobre seis conflitos. Cada conflito aí é motivo aí para uma enciclopédia de TI. Vamos lá fazer o melhor possível. Vamos falar então sobre a batalha de Raptor Roads. Tinha comentado ontem que a batalha de Raptor Roads ela permaneceu na bibliografia. Tá? Permaneceu na bibliografia a despeito da Guerra da Secessão ter sido retirada. A Guerra da Secessão que fazia parte da bibliografia do ano passado foi retirada e esse ano não cai mais. Então, tirem suas conclusões. Bom, no século XIX, vamos falar sobre inovações tecnológicas e navais. Primeira metade do século XIX, a máquina a vapor gerou inicialmente os navios de propulsão mista, a vela e a vapor, de roda com pás na polpa ou nos bordos. A desvantagem das rodas dos bordos era vulnerável à artilharia inimiga. Okay? Isso aqui a gente vai ver mais para frente, que pode ver que o hélice mitigou esse problema, acabou com esse problema das pás que eram vulneráveis. Em 1840, foi a introdução dos hélices pela Marinha Francesa. Isso aqui já foi questão de prova, a Use Force. Não sei exatamente qual é, não me lembro exatamente como foi cobrado, mas está alinhado com essa questão das pás que eram vulneráveis à artilharia inimiga. Pode ver do hélice, e foi esse aviso francês Force que mitigou essa situação. Em 1842, os americanos lançam o primeiro navio de guerra utilizando um hélice. Apesar do francês em 40 ter introduzido o hélice, em 42 foi o americano que botou o hélice em um navio de guerra, chamado USS Princeton. E aí, meados do século XIX, granadas explosivas incendiárias tornam os navios de madeiras inadequados por motivo óbvio. A partir do momento que você tem que as granadas antigamente eram maciças, né? Então não explodiram, mas por impacto. A partir do momento que você tem granada explosiva incendiária, além de ter impacto, você bota fogo no navio. O navio sendo de madeira,
combustível, tempo para o fogo, necessidade então, de instalação de placas de metal. Já adianto aqui também uma outra divergência bibliográfica, tá? Sobre o termo couraçado e encouraçado. A Guerra do Mar chama de couraçado um navio de madeira que recebe couraça. Então tem aqui a navio de madeira que vai receber uma placa de metal que será de ferro e posteriormente aço. Então esse é um navio couraçado. Com o avanço, depois a gente vai ver, com o avanço da tecnologia, os navios passaram a ser inteiramente de metal. E aí eles passam a ser chamados de encouraçados. Tá? Mas a gente vai ver que amanhã a bibliografia do Grande Vidigal ele diverge. Chama de encouraçado, inclusive, esse que recebeu couraça. Mas na bibliografia da Guerra no Mar, essa couraça e encouraçado. Então, para resistir ao fogo dos novos canhões e granadas cada vez mais potentes, surgiram os navios couraçados. O condensador, motor de expansão, turbina, hélices permitiram o couraçado reunir três características que o definem como uma embarcação singular. Tá? Então, características do couraçado: motor a vapor, a couraça protetora de metal e artilharia, sendo que essa artilharia diferente das anteriores, que eram de projetil maciço, eram munições explosivas incendiárias. Então, essas são as três características do couraçado. Os navios couraçados foram utilizados pela primeira vez por russos, franceses e britânicos durante a Guerra da Crimeia. Já foi explorado em outras provas aí. Aonde? Na Batalha de Sinop, em novembro de 1853, na qual a frota de couraçados russos destruiu a frota de fragatas de madeira turca no Mar Negro. Aí vocês veem aqui, ó, as fragatas turcas viraram fósforo. O primeiro combate entre navios couraçados se deu na Guerra Civil Americana, tá? 1865, na Batalha de Trenton. E por isso que os motivos, provavelmente, de ter permanecido essa batalha na bibliografia. Então, houve o advento dos couraçados, o avanço tecnológico, e o primeiro combate entre dois couraçados, entre duas marinhas com couraçados, foi na Batalha de Trenton durante a Guerra da Secessão Americana. Na Guerra da Crimeia, os russos tinham couraçados, certo? E os turcos não. Então, o primeiro emprego do couraçado foi na Guerra da Crimeia. Primeiro emprego de couraçados. Primeiro emprego de couraçados na Guerra da Crimeia. Agora, a primeira batalha que os dois lados tinham couraçados foi a Batalha de Trenton na Guerra da Secessão Americana. Não confundam. Apenas para a gente entender como é que aconteceu essa batalha, vamos voltar um pouquinho no tempo para saber como é que foi deflagrada a Guerra da Secessão Americana. A Guerra da Secessão, de 1861 até 1865, e havia um antagonismo entre o norte dos Estados Unidos da América era industrial e livre, e o sul era agrário e escravista. O exército dos Estados Unidos estava mal armado e treinado, e a União perdeu boa parte dos seus veteranos e melhores comandantes para os confederados, compensada por um plano de recrutamento e superioridade industrial. Apesar do norte dos Estados Unidos ser muito mais rico, ter um parque fabril muito maior, tá? Ser livre, não ter escravos, a maioria dos oficiais do exército americano era de origem do sul. Tá? Tanto que, até hoje, o general do século XIX mais admirado nos Estados Unidos é o general Lee, que era o comandante das forças confederadas. Tá? O general Lee é o mais admirado, em detrimento, apesar até outro general se tornar presidente depois por questões políticas, mas o general Lee é o mais admirado.
Contudo, a maior parte da marinha dos Estados Unidos permaneceu com a União. Muito bem. A marinha funciona muito com bloqueios. Então a gente vai ver, tanto aqui na Guerra da Secessão Americana, quanto depois a gente vai ver na Guerra do Paraguai, que a ação de bloqueio foi muito utilizada, tá? E fez a diferença no teatro de guerra como um todo. Na Guerra da Secessão Americana, o chamado plano Anaconda, e para quem não sabe, Anaconda é tipo uma sucuri, uma cobra grande, tá? Ela sufoca a sua presa ele mata a sua presa por sufocamento. Então essa é a ideia do bloqueio, é um nome bem sugestivo, o nome do plano Anaconda é um nome sugestivo, para sufocar a economia do sul dos Estados Unidos e assim forçar com que eles capitulassem. De forma que esse plano Anaconda, a ideia era isolar o território confederado por meio de um bloqueio naval aos principais portos do sul, para estrangular a economia e o fluxo logístico, além de manter o controle do rio Mississippi. Okay? O bloqueio deu certo, conseguiu interromper as importações e exportações sulistas, asfixiando sua economia. Os confederados tentaram superar a desvantagem naval e investir na aquisição de uma frota mais moderna, composta de braçados e emprego de estratégias criativas. O objetivo estratégico naval principal era romper o bloqueio da União. Uma das estratégias criativas foram as operações de curso. Ok? Operação de curso? Okay? Navios militares atacando navios mecânicos. Muito bem. Bom, essa questão do bloqueio realizado pela Marinha do Norte à região do Sul traça um paralelo, tá? Fica isso na cabeça, e traça um paralelo com o que vai acontecer também na Guerra do Paraguai, tá? O Brasil impôs esse bloqueio do rio Paraná-Paraguai. Então, foi a mesma estratégia. Veja que a diferença das guerras, praticamente não terminou a Guerra da Secessão Americana, começou a Guerra do Paraguai. A Guerra da Secessão de 61 a 65 e a Guerra do Paraguai, final de 64 e 1970. Muitos dos ensinamentos da Guerra da Secessão Americana foram aplicados na Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, como o autor prefere chamar. CSS Virginia, tá? Ele não constituiu uma novidade, ele foi construído a partir do casco de madeira de uma fragata à vela chamada USS Merrimack. Houve uma ação das forças confederadas no porto fluvial do norte, e dentre as coisas que eles apresaram foi esse casco de madeira. Aí eles transformaram esse casco de madeira na verdade, colocaram as couraças e transformaram em um couraçado. A União, ele construiu canhoneiras, essas canhoneiras eles são do exército, tiveram largo emprego no Mississippi e seus afluentes. Pertenceram ao exército porque as operações estavam sendo feitas no interior. Okay? Só que a tecnologia agregada, a forma de manobrar com esses navios era já complexa pelo fato dessas evoluções, e aí se a Marinha assumiu, não, o negócio é comigo, e não com o exército. Construiu navios couraçados semelhantes a seus oponentes confederados, mas incorporando aí diversos aperfeiçoamentos. E aí veio o USS Monitor. E o USS Monitor ele é tão famoso que até hoje, né, ele deu origem, na época ele deu origem a uma classe que perdura até hoje. É o chamado monitor, inclusive na nossa marinha, nós temos o nosso monitor, Parnaíba, que é o navio de guerra em operação mais antigo do mundo. Guerra em operação mais antigo do mundo. Você viu no Pantanal, eu tive a honra lá, inclusive batei algumas vezes no monitor Parnaíba. O monitor, ele é um pouco diferente, apesar de couraçado, como você falou, ele é um pouco diferente do Virginia, que ele agrega inovações, como a torre giratória. Lembra que a gente está falando do início da segunda metade do século XIX, onde a torre de canhões era fixa, tinha que manobrar com o navio
para poder atirar. Então essa é uma grande inovação, que o navio pode continuar navegando na sua derrota, e aí só o que muda é a torre. Tá? Canhões lado a lado, baixo perfil, acima da linha d'água, e a utilização do hélice. A utilização do hélice já foi uma vantagem, né? Que as patas não ficam expostas. E o perfil é baixo, né? Baixo perfil acima da linha d'água, é justamente para se proteger da influência das margens. A gente vai ver aqui, então, a gente vai ver tanto aqui nessa batalha de Hampton Roads quanto na batalha naval do Riachuelo, que as artilharias posicionadas nas margens influenciam. Então, quanto menos obra viva tiver, eu falo navio, né, tiver, melhor que vai estar sobre esse menor perfil e menos exposto. Isso é uma característica aí do monitor. Vocês veem aqui, ó. Olha onde está aqui as obras vivas do Virginia. As obras vivas do monitor. Desculpa. Fuzileiro. Obras do Atlas. Então vamos lá. Batalha. A batalha inserida da campanha da Península, desenvolvida pelos exércitos da União, cujo propósito era conquistar Richmond. Richmond era a capital do sul, okay? Dos confederados. Então aqui você tem a Bahia, chamada Chesapeake. Tem o Rio James, esse é o Rio James. E no final do Rio James, um pouco mais a montante dele, temos a Richmond. O que foi feito pela Marinha da União? Ela bloqueou essa baía, impedindo aí que a capital dos Estados Confederados fosse reabastecida. Tropas, gêneros, seja o que for. Colocou a Marinha aqui, ninguém entra, ninguém sai. Bloqueado. Os navios confederados, com o CSS Virginia, tentam furar o bloqueio. Então está aqui, ó, a Bahia de Chesapeake. Isso aqui é o Rio James, mas a montante aqui vai ter a capital Richmond. E essa aqui é tipo uma baía fluvial chamada Hampton Roads. Por isso que a batalha se chamou Hampton Roads, da mesma forma que a batalha da Ordem do Riachuelo, devido ao córrego chamado Riachuelo. Vem aqui, ó, junto às margens, baterias da União, desse lado aqui baterias confederadas. Então é um misto de batalha naval com influência das margens. E por isso do perfil baixo, tá? Com obras mortas bem restritas. Muito bem, o CSS Virginia, ele teve alguns êxitos, afundou navios da União, tá? Contudo, foi interceptado pelo USS Monitor. Após 4 horas de luta, nenhum dos lados havia conseguido infligir danos consideráveis ao outro. Aqui, somente um monitor, somente um couraçado podia se contrapor ao couraçado. O Virginia, quando estava se contrapondo a navios mais frágeis, afundava. Só quando o monitor entrou no combate, conseguiu se contrapor. Mesmo assim, ficaram trocando saraivada de canhão um outro e nenhum conseguiu afundar um outro. Ponto fundamental. O Virginia não era poderoso o suficiente para derrotar o monitor e nem romper o bloqueio naval. A blindagem do monitor era mais resistente, possuía canhões mais poderosos e munição explosiva de alta potência. Apresentava baixo perfil e era mais dolorado. O resultado da batalha foi indecisivo, já que não conseguiu levar vantagem sobre o outro. Contudo, a vantagem ficou para a União, uma vez que o bloqueio manteve-se. Tá? E aí Richmond continuou sendo sufocado até o final da guerra. Isso aqui é importante. Consequências para a guerra naval. Às vezes, na exploração de uma determinada batalha, e nem explora
efetivamente o que aconteceu na batalha, mas sim as consequências. Okay? Como, por exemplo, a criação de uma classe de navio, que foi monitor, né? Monitor, que até hoje, inclusive, foi utilizado muito no Vietnã. Monitores blindados foram bastante utilizados na guerra do Vietnã. Então, consequência, com essa batalha de Gramsci Road, uma das consequências é o fim da linha de navios de linha de madeira. Ninguém vai fazer navio de madeira puro, né? Pode se fazer entre a base de madeira, mas vai ter que receber as carcaças. Em termos de construção naval, tanto o Monitor quanto o Virgínia já apresentavam que seria a tendência de construção de couraçados. O Monitor sofreu uma tragédia, ele naufragou. Por quê? O Monitor ele é vocacionado para águas brancas, águas costeiras ou águas fluviais, que acabou se interiorizando no mar, amarou, né, e naufragou, evidenciando aí a limitação do desenho do casco inapropriado ao mar aberto. Então, o Brasil utilizou amplamente couraçados durante a Guerra do Paraguai. Aliás, só depois com a chegada dos couraçados que nós conseguimos vencer lá a Fortaleza de Humaitá. Mudanças táticas. Os vasos a vapor não eram mais dependentes do vento e das condições do mar. Passava-se a priorizar o volume de fogo, motores mais potentes, econômicos e a blindagem. Conclusão: final do século XIX deu início à tendência que seria seguida nas primeiras décadas do século XX. O aumento contínuo do tamanho, peso e potência das armas, que levou à construção de navios ainda maiores. O HMS Dreadnought, em 1906, inaugurou a era da construção dos encouraçados. O encouraçado não tem mais nada de madeira estrutural, eu falo, né? Mas nada de madeira estrutural. A estrutura dele toda é feita em metal. Como principal até a Segunda Guerra Mundial. A partir daí, depois da Segunda Guerra Mundial, predominaram aí os navios eróticos. Batalha de Gramsci Roads. Ok? É interessante, tem bastante coisa para você explorar. Batalha naval do Riachuelo na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Gostou da música? Tem uma conexão com a outra, né? Tá bem linkado. Tem outras coisas que não são tão linkadas. Bem, na Guerra do Paraguai, ou da Tríplice Aliança, a Marinha do Brasil representava praticamente a totalidade do poder naval presente no teatro de operações. Tá? A Argentina, praticamente, pouquíssimos navios, o Uruguai, nada. Tá? E o Paraguai, que era o opositor, tem alguns navios que foram apreendidos no próprio Brasil, como o Marquês de Olinda, algumas chatas e alguns outros navios menores. O comando dos exércitos aliados era do Bartolomeu Mitre, o argentino. A estratégia naval adotada pelos aliados foi um bloqueio, diferente do que aconteceu em Gramsci Roads, não foi? Só para ver se o pessoal está dormindo. Só para ver se o pessoal está dormindo ou não. Então, ocorreu o bloqueio em Gramsci Roads, naquele plano sucuri, não foi? Essa é para acordar um pouquinho o pessoal lembrar disso na prova. Né? Aí tem gente colocando sucuri na prova. Meio nervoso. Da mesma forma que aquele Hill James, olha, faz a conexão, é fácil decorar aí, Montiel. Da mesma forma que o Hill James, né, levava lá para Richmond, né, na Baía de Chesapeake, o rio Paraná e Paraguai eram os artérias de comunicação com o Paraguai. O Paraguai é um país continental, é um país mediterrâneo, não tem acesso ao mar. Ele é Bolívia, eles fazem acesso
eles têm acesso ao mar através do rio Paraguai e Paraná. Você bloqueando o Paraná e o Paraguai, a gente está falando do século XIX. Não tem a ferrovia, não tem avião, não tem estrada. Até hoje não tem. Até hoje não tem. É 298, é 262. Início do conflito. Tropas paraguaias já haviam ocupado a área do Mato Grosso e da República da Argentina. Se destruíssem a esquadra brasileira, poderiam navegar livremente pelo Rio Paraguai, descer o Rio Paraná, conquistar Montevidéu no Uruguai e de lá ocupar então a província do Rio Grande do Sul. Essa aí era o plano do Solano Lopes. Né? Nada ambicioso. Nada ambicioso. A bibliografia diz que ele acreditava piamente em que ia conseguir. Tá? Só que ele esqueceu de combinar com os argentinos, porque ele achava que ia ter apoio da República de Entre Rios, né, que era o mote. E aí, só que os argentinos falaram, não, eu vou ficar do lado brasileiro. E a esperança dele seria destruir a esquadra brasileira. Ele sabia que a esquadra brasileira era a maior esquadra da região e que ia bloqueá-lo. Ele tinha que destruir a esquadra brasileira. Tanto que a iniciativa da batalha foi do Paraguai. A presença da Força Naval Brasileira deixaria os flancos dos invasores sempre vulneráveis. Era necessário destruí-la. Isso motivou o Solano Lopes a planejar a ação que levaria a batalha naval do Cachoeiro. A esquadra paraguaia, a partir do Maitá, da fortaleza de Maitá, no dia 10, devia regular a sua navegação de modo a atingir a esquadra brasileira nas primeiras horas da madrugada de 11 de junho. Não está falando aqui, eu não lembro se na bibliografia falava, mas tem outras bibliografias que dizem que a ideia não era destruir a esquadra brasileira, mas sim apresá-la. Da mesma forma que eles apresaram o Marquês de Olinda e transformaram o navio de guerra, eles queriam a esquadra para si. Tá? Então por isso que eles queriam chegar de madrugada. Dentro dos navios paraguaios tinha muita tropa, muito, entre aspas, fuzileiro para embarcar nos navios brasileiros e tentar apresar os navios brasileiros. Okay? Só que garrou que, antes disso, cada um dos navios paraguaios devia abordar um dos navios brasileiros, mas a esquadra paraguaia atrasou e a luz do dia desencorajou a ação de abordagem. Então, o primeiro propósito seria apresar os navios brasileiros, também nada audaz, né? Nada audaz. Já que Garro, ele chegou depois, já com a luz do dia, então ele partiu para a destruição. Então, data magna da Marinha, né? Estamos próximos aí, a data magna da Marinha, 11 de junho de 1865, os vapores paraguaios aproximaram-se velozmente, aproveitando a correnteza favorável, estão descendo o rio. Então somaram aí o deslocamento com a correnteza e passam pelos brasileiros em direção a Riachuelo. Então aqui é o rio Paraná e aqui é o chamado arroio, né? Riachuelo, que deu o nome a essa famosa batalha. Foram avistados primeiro pela pioneira Mearim, passaram executando a artilharia. E a ideia geral, se eles não conseguissem, como fala, apresar os navios, vão destruir. Tanto que posicionaram aqui, ó, a artilharia. Posicionaram a artilharia interna, tá? E fizeram uma armadilha. Eles iam passar aqui e vão se posicionar mais para cá, de forma que a frota brasileira partisse para isso e sofresse depois dos focos, tanto da esquadra paraguaia como os focos das margens aqui da artilharia espanhola. 10h50, a esquadra brasileira começa a se mover águas abaixo na direção dos paraguaios. Eles já passaram por aqui e eles vão atrás dos paraguaios. A Belmonte vai à frente, abre fogo às 11h20. Sofre com o fogo combinado dos navios e das baterias de terra. Nesse momento, a esquadra brasileira está em desvantagem. Estamos perdendo a batalha. Mesmo que a esquadra brasileira estava abancada ou fundeada,
sofreu a primeira saraivada da esquadra paraguaia. Quando desceu o rio em busca do contato com o inimigo, passa a sofrer, além do fogo do inimigo, passa a sofrer fogo também das baterias de terra. Ou seja, entre aspas, a frota brasileira caiu na armadilha que o Paraguai havia planejado. 11h25, aí começa a inflexão da batalha. A fragata Amazonas investe na vanguarda, abre fogo contra as baterias inimigas e recebe a resposta. Segue a Mearim pelo canal e a Araguari. Essa repele uma tentativa de abordagem dos inimigos Taquari, Marquês Olinda e Paraguari. A fragata Amazonas, ela tem um diferencial, ela é feita de uma madeira muito dura, tá? Tinha um esporão, tá? Um esporão à frente dela. E o almirante Barroso, é acreditado a ele a ideia de investir nas águas acima e começa a jogar a proa contra o casco da Jejuí e põe a fundo. A seguir joga a proa novamente contra uma das chapas paraguaias, também afunda. Avistando o sal parado, repetiu a manobra, também afundando. Então, com a mesma manobra, afundou 2 navios e uma chata paraguaia. A manobra se repete mais uma vez contra o Marquês de Olinda. Dessa forma, a esquadra paraguaia perde 4 embarcações e 4 chapas. O restante, surpreendido pela manobra, foge em retirada rio acima, perseguido pela Beberibe e pela Araguari. Às 5h30, a batalha está terminada com clara vitória da esquadra comandada por Barroso. Houve uma perseguição, foi destacado 2 ou 3 navios para perseguir a esquadra paraguaia, depois eles desistiram. Só como anedota, só como ilustração, curiosidade, o almirante Barroso entrou na justiça, na época, para provar que a ideia de abalroar os navios foi dele. Porque houve uma fofoca generalizada na época, dizendo que foi o ajudante de ordem, ou foi o neguinho da tolda, ele fazer isso. O neguinho da tolda falou, só que a realidade é que essa manobra conhecida nas guerras navais da antiguidade. Os navios a remo utilizavam isso, né? Quem assistiu o filme Troia vê que eles usavam isso aí. É uma manobra muito conhecida na antiguidade, obviamente que não ia ser um neguinho da tolda. Mas, curiosamente, isso é real. Se vocês forem no Museu Naval perguntar os velhinhos lá, o almirante Barroso entrou na justiça e a justiça declarou que a ideia foi dele, ninguém está. Também, não, mas aí ele entrou na justiça. Deu certo. Gente, só tem pai e filho bonito. Só tem pai e mãe, né? Só tem pai e mãe e filho bonito. A vitória foi decisiva para da mesma forma que houve uma falha, né, na batalha de Robson Roads, que o bloqueio foi furado, e os confederados. Cadê? O bloqueio funcionou da mesma forma que agora, com a destruição da esquadra paraguaia, o Brasil passa a ter total soberania, tá, das águas do rio Paraná e Paraguai. Tá? E aí, o Paraguai vai continuar sendo bloqueado, tá? Com dificuldade para receber os seus ressuprimentos. Inclusive, Solano Lopes cometeu vários erros estratégicos, né? Um outro erro estratégico que ele cometeu foi que começou a guerra antes de receber os encouraçados que ele tinha encomendado da Europa. O Brasil, muito safadamente, foi lá e comprou os próprios encouraçados que o Solano Lopes tinha encomendado. Talvez se tivesse esperado aí ter recebido os coraçados, né, mas o Brasil foi lá e comprou os coraçados que ele tinha encomendado.
para ilustrar, por outro lado, para ilustrar, o Paraguai já estava acostumado a viver isolado. Já estava acostumado com isso. Então, esse bloqueio foi importante, foi fundamental, não houve mais ressuprimento para o Paraguai. Só que tinha que se chegar até a Assunção. E o caminho até a Assunção é uma outra história. Isso aconteceu em 1865. A guerra terminou em 1870. Isso é uma outra história. Batalha da Volta do Riachuelo, alguma coisa? Jutilândia. Jutilândia, a última batalha naval em que o canhão foi a arma decisiva. A última batalha naval em que o canhão foi a arma decisiva. Okay? Por que ele fala isso? Porque a partir depois da Jutilândia, as outras batalhas navais passam a ter o quê? Os aviões. Submarinos, aí passam a ser decisivos, não mais o canhão. Então essa divisão política de 1814, nós já vimos isso bastante vezes. Tá? Plano Chile mais uma vez. O plano Chile para o oeste não funcionou, tá? Que seria o ataque ao Rússia. A quem? A Rússia. Tá? Não funcionou. Desculpa, o ataque à França. A França não funcionou. Ele não funcionando, aconteceu o quê? A estagnação da guerra de trincheiras. Muito bem. E essa guerra de trincheiras estendia-se desde a Suíça até o Canal da Mancha. Uma coisa absurda, uma frente de combate absurda. E não tinha perspectiva de acabar. Aí foram tentativas para se tornar a guerra dinâmica mais uma vez. Com o emprego de carros de combate, tentativa, já se ensaiou a aviação, tá? Mas a tentativa que realmente foi eficaz foi a questão de passar a guerra marítima. A terra de ninguém, espaço entre linhas de trincheiras, era batida pelo fogo das metralhadoras e da artilharia, tornando extremamente sangrenta a sucessivas tentativas de romper o impasse com os ataques frontais. Guerra de trincheiras. Devido ao impasse em terra, a guerra no mar passou a ser a esperança dos beligerantes. Por ter superioridade naval, a Grã-Bretanha impôs à Alemanha um bloqueio marítimo, desde o início do conflito. Mais uma vez aqui, podem ter certeza que o bloqueio também vocês não vão esquecer. O bafo também não vai esquecer. O bafo não vai esquecer e também não vai esquecer do bloqueio. As tentativas da Alemanha de romper o bloqueio levaram em 1916 à Batalha da Jutlândia. Então, por que um dos motivos aí de ter ocorrido a Batalha da Jutlândia? Tentativa de furar o bloqueio imposto pela Grã-Bretanha à Alemanha. Diante aí da superioridade britânica, o comandante em chefe da esquadra de alto mar alemã, almirante Scheer, imaginou atrair as forças britânicas para uma armadilha. Esses almirantes gostam de fazer armadilha, né? O almirante paraguaio lá queria pegar a esquadra brasileira, né? E esse almirante também queria fazer uma armadilha, usando apenas parte de sua força. O almirante ele dividiu as suas forças aí. O plano alemão incluiu o emprego de submarinos ao largo das bases britânicas e de dirigíveis para observação. Só que caiu o russo, né? A neblina, inclusive nos 2-3 dias aqui estamos tendo aqui no Rio de Janeiro, impediram a participação dos dirigíveis, levando em conta que os submarinos precisavam retornar para suas bases. A força do comando de Ripper foi mostrar-se ao largo da costa norueguesa e Scheer escondeu-se com sua força ao largo da costa jutlândia. Montada aí a armadilha. O alto comando alemão emitiu sinal para todas as unidades para pôr em execução o plano traçado. O sinal foi interceptado pelos britânicos, tá? E a grande esquadra britânica se fez ao mar. Alemanha, 100 navios, 45 mil homens. Grã-Bretanha, 148 navios,
80 mil homens. Esses aí são os dados componentes aí. O Dreadnought, que é um navio capaz de bater qualquer couraçada até que construído, tá? Seu impacto sobre a guerra no mar foi tão grande que todos os outros encouraçados construídos passaram a ser denominados Dreadnought. Isso aqui é interessante, tá? É interessante. Da mesma forma que falamos sobre a classe de navios de livro, né? O monitor, também essa situação da Batalha da Jordânia. O Dreadnought foi construído em 1906, baseado na avanço da tecnologia dos couraçados, que acabou evoluindo para o encouraçado, tá? E as provas de fogo que estavam sofrendo tornaram ele uma classe de navio chamado Dreadnought. Então esse aí é o esquema da batalha, né? As duas divisões de esquadra. Pode cair. As duas divisões de esquadras britânicas, né, com o Jericó e o Build. E aqui o Shear e o Reaper. Aqui ele mostra o primeiro embate. E aqui o embate final. A primeira fase foi um encontro fortuito, uma vez que as condições meteorológicas estavam bastante ruins, e acabaram foi um combate de encontro. O Força de Cruzadores de Batalha não envolveu as forças principais. Esse encontro favoreceu os alemães, porque naquele momento a força principal britânica estava ainda a 65 milhas ao norte. Na segunda fase, encontro entre as duas forças principais. Após vários embates, os alemães foram perseguidos pelos britânicos. Terceira fase, segundo encontro entre as duas forças principais. Os alemães permaneceram em vantagem, optam por usar a tática do alborramento, mas desistem e partem para uma nova guinada de batalha. Quarta fase, ataque de forças secundárias. Houve uma série de baixas de ambos os lados. Os alemães levaram vantagem porque, ao descontar do dia, haviam alcançado seu maior objetivo. Tinham aberto o caminho para casa. Fugiram. Isso aí se não me engano, estratégia. Fala sobre as esquadras, né? Esquadra de potência. Isso aí de certa forma, o alemão conseguiu fugir. E aí a esquadra não foi destruída. Por isso que ele fala essa da vontade, né? Apesar da esmagadora superioridade naval, os britânicos tiveram perdas maiores, tá? Que os alemães. Para os alemães, isso representou uma vitória tática. Ok? Afundaram mais navios britânicos, ok? E permaneceram ainda com sua esquadra. A esquadra alemã não foi destruída nessa batalha. Okay? Ainda se considera uma esquadra em potência. Contudo, a vitória estratégica foi a Grã-Bretanha. Por quê? Manteve a supremacia, na verdade, superioridade no mar. Ele fala supremacia, eu usaria aqui a superioridade. Os britânicos, apesar do desapontamento de não terem destruído a esquadra de alto mar, queriam destruir a esquadra de alto mar alemã e não conseguiram. O bloqueio da costa atlântica pode ser mantido. O bloqueio foi manutenido, sendo um dos principais fatores da vitória na guerra, levando a Alemanha à fome e sua marinha a amotinar-se. Os alemães desistiram de enfrentar a grande esquadra em combate clássico e pouco depois da Jutlândia apelaram para a guerra submarina sem restrições. Resultado, levou os Estados Unidos à guerra contra a Alemanha. Uma questão interessante seria o desenrolar dessa batalha da Jutlândia, chegando aí aos Estados Unidos entrando na guerra. Uma questãozinha interessante. Acho que já posso ser estudo da DGE. Já posso ser estudo da DGE. Batalha do Atlântico. A Operação Leão Marinho foi aquela, né, que o Hitler queria invadir a Grã-Bretanha, tá? Então, mas para isso ele tinha que dominar o espaço aéreo sobre as britânicas e o Canal da Mancha. Somente assim haveria a chance de desembarque de sucesso em território inglês. Mais uma vez, para fazer uma operação anfíbia, tem que haver superioridade aérea. Não havendo superioridade aérea, por quê?
Por que ele ganhou superioridade aérea para ver a operação física? Os aviões destruem todos os navios de desembarque e escolta. Isso não aconteceu. Não conseguiram o domínio do espaço aéreo e a operação anfíbia não ocorreu. A Alemanha, formidável força terrestre, imensa capacidade de mobilização humana e de produção industrial. A Grã-Bretanha, controle dos mares e imensa capacidade de mobilizar o império e os domínios ultramarinos. A generalização da guerra aérea, seu desenvolvimento com longo braço, muitas vezes associado ao poder naval, é a novidade fundamental do desenvolvimento da Segunda Guerra após a Batalha da França. Vamos lá. Batalha do Atlântico. A paralisia estratégica entre as duas potências apontava apenas um cenário em que o conflito poderia ser decidido: Oceano Atlântico. A estratégia inicial era sufocar o inimigo por meio de ataque impiedoso ao seu poder naval, visando um bloqueio total do esforço de guerra inimigo. Marinha é fácil, Marinha é uma estratégia bloqueio. Depois a gente vai falar sobre suas discussões. Bloqueio. Para Hitler, uma poderosa batalha de superfície contra as unidades britânicas resultaria no afundamento das modernas unidades navais alemãs. Então, ele opta pelo submarino. O 47 penetra na base naval britânica de Scapa-Flow e atinge o HMS Royal Ark, ainda no mole. Já caiu o seu nome. O nome do comandante. Caiu o nome do comandante. O comando da Força Submarina usou uma ação nova para substituir as tarefas tradicionais de ataque solidário, de emboscada nas águas marrons. A ideia-chave residia na formação de agrupamentos submarinos, chamada matilha. Já caiu também. Não. Segunda Guerra. Atacando à noite, usando torpedos e fogo de superfície e artilharia contra os navios comerciais do adversário. Matilha, Segunda Guerra. Aí, a gente está falando sobre a Batalha do Atlântico. A Batalha do Atlântico ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Consistia em buscar o inimigo no oceano, abandonando as águas marrons, apinhadas de navios inimigos e patrulhadas para a aviação costeira. E aí, para se contrapor as matilhas de submarinos alemães, começou-se a formar os comboios, tá? Barcos britânicos que, de certa forma, apesar do comboio ter sido criado para tentar mitigar o problema da matilha, ele acaba potencializando, porque eram mais altos. Por isso que essa tática do comboio ela foi muito criticada. Tá? Ela vinha, às vezes, para... A ideia era proteger os mercantes, mas na verdade você colocava os navios de guerra como alvo também. A Batalha do Atlântico, por sua relevância estratégica e por sua longa duração, traduziu a relação entre indústria e guerra. O comboio começou a dar certo com o avanço tecnológico, com os sonares funcionando da melhor forma e as cargas de profundidade sendo mais efetivas. E no início, as cargas de profundidade tinham muitos problemas, explodiam os converses dos destroys, dos torpedeiros, das fragatas. Aí foram melhorando a forma de se combater as cargas de profundidade. O sonar foi melhorando também, ao ponto de eles identificarem pelo passo o hélice dos submarinos alemães, e aí foi o combate AS, né? O submarino foi evoluindo bastante. A gente vai falar bastante sobre isso amanhã. O objetivo visava a derrota do inimigo pela capitulação em face do colapso do seu poder industrial e talvez do rompimento da paz social interna. E é chamada, segundo Churchill, a mais longa batalha da guerra. Tá? Foi o início da batalha em 1939, né, 40, o momento decisivo da Batalha da França. A preocupação central está voltada para as grandes unidades de superfície. E o momento mais dramático dessa fase de superfície foi o afundamento do Admiral Graf Spee pelo Royal Navy no Uruguai. E a primeira grande ofensiva alemã
de junho de 40 até fevereiro de 41, quando os alemães ocupam o litoral francês. Começam as operações comuns com os italianos com a entrada das unidades alemãs no Mediterrâneo. A Luftwaffe tem participação intensa nessa fase. Boa parte do esforço de guerra se dá a partir de então entre as capacidades industriais e tecnológicas de ambas as potências. E aí é chamado tempos felizes, já foi explorado isso também. Tá? Tempos felizes é o avanço dos alemães em direção ao Atlântico Ocidental. Submarinos avançam no Atlântico Central e Oriental, atingindo as rotas do Caribe da América do Sul. O comércio mundial através do canal do Panamá, da Venezuela e Golfo do México, provenientes do Brasil e da Argentina, ficam sob ameaça dos U-Boats. Tivemos aí vários navios brasileiros afundados nesse período. Navios mercantes e guerra. Submarinos alemães passam a atacar os comboios britânicos no mar Ártico, que abastecem aí a União Soviética. O Clima do Norte, que eu falar. Então, período da batalha. A partir de dezembro de 41, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a Alemanha ordena a extensão da guerra submarina ao Caribe, Golfo do México e Atlântico do Sul. Venezuela e Brasil são diretamente atacados, tocados pela guerra. No caso do Brasil, o risco de queda de atacar em mãos alemãs implicaria no estrangulamento do Atlântico, na altura da cintura equatorial do oceano. Vocês lembram aquele trampolim para a Vitória? Mais ou menos isso aí. Essa percepção de risco define o acordo militar e diplomático de Brasil e Estados Unidos para a cessão das bases de Belém, Natal, Recife, Salvador e Fernando de Noronha, além de forte presença naval americana na Baía da Guanabara. A Itália entra plenamente em combate fora das águas do Mediterrâneo, atingindo o Atlântico Central, em especial a fronteiras de Serra Leoa, Salvador e Recife. Os nossos navios brasileiros não foram afundados só por submarinos alemães, os italianos também. O afundamento do Bismarck é o ponto alto dos esforços britânicos de grande impacto psicológico e propagandístico. Bom, ápice da batalha do Atlântico, 42 a 43. A Alemanha reage ao avanço dos aliados, buscando manter o caráter ofensivo de suas atividades. Trava-se batalhas secundárias dentro da Batalha do Atlântico, como a Batalha do Caribe e a Batalha do Mar de Bering. A perda de unidades do povo se eleva consideravelmente. Os alemães respondem com grande capacidade tecnológica, dispondo no mar de novas classes de embarcações, em especiais submarinos capazes de operar longamente em alto mar, sem necessidade de retorno de frequência para a terra firme. Já caiu também Maquineiros, tá? São submarinos que transportavam suprimentos para os submarinos operativos transferidos em alto mar. Com o afundamento do Bismarck, basicamente o que se restou de operativo para a marinha alemã foram os U-Boats. Aí foi um investimento maciço nas operações do submarino de guerra restrita. Então os submarinos tinham que ficar o máximo de tempo no mar. Tá? Então esses submarinos aqui eram maiores para transportar gêneros, munição, combustível e até para a troca da tripulação. Crise final. 43, a capitulação alemã, e 45, dessa final da Batalha do Atlântico, entretanto, de maio de 44, o dinamismo ofensivo alemão havia cessado. Com o dia D, a Alemanha perdia seus pontos de apoio no litoral francês, tendo que abandonar as imensas fortificações e bases submarinos. Com os aliados novamente dominando a França, encerradas as operações germânicas no país, a Batalha do Atlântico estava na prática encerrada. Você vê que as consequências do desembarque da Normandia levaram, inclusive, ao término da Batalha do Atlântico. Uma vez que não tinha mais base para submarino. E um submarino ou uma marinha sem base existe. O navio precisa da base. Em 5 de maio, o comandante em chefe da Força Submarina dá ordem de cessação dos combates para os submarinos. A mais importante batalha da Segunda Guerra Mundial terminava com a derrota alemã. Segundo Churchill. Batalha do Atlântico.
Não, não. Tá. Vamos lá. Nós dois estamos certos. Na Primeira Guerra Mundial, basicamente, o submarino tinha que vir à superfície para fazer o bombardeamento com canhão, porque os torpedos não eram tão confiáveis, os torpedos, inclusive, tinham uma dificuldade para lançamento do torpedo. Então, o submarino, na verdade, eram submersíveis, né? Chamavam de submarinos submersíveis, vinha à superfície, bombardeavam com canhão, tá? Para até evitar eles achavam até que era uma descortesia. Ele mandava botes, o pessoal descia os botes, tudo mais, e daí depois sim ele bombardeava ou mandava um submarino e afundava o mercante. Tá? O comandante submarino fazia isso com o cavaleirismo. Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Esses cavaleiros foram destituídos, entendeu? Não existia mais um cavaleiro, não existia mais. É a guerra irrestrita. Eram nazistas, os comandantes submarinos eram nazistas. Não existia mais esse negócio de mandar para bote, tá ok? Então, houve uma determinação do comandante da Marinha alemã de retirar todos os canhões dos submarinos, dos U-boats. Você vê fotos mais da 42, 41, 42, não tem mais o canhão. Tá? Não tem mais o canhão. Foram retirados, justamente para que fosse utilizado o torpedo. O submarino não mais vinha à superfície para realizar o fogo, tá? Para fazer a sua. Então, quando, no período, você tinha o submarino que vinha até a superfície, era identificado pelo radar, certo? Aqui não está, mas uma invenção que ele tinha que vir à superfície, inclusive, para fazer o recarregamento das baterias. Depois inventaram o quê? O snorkel. Ele não precisava mais. Sim, isso foi no final da guerra, mas ele não precisava. Então ele tinha que vir à superfície somente para recarregar baterias. Recarregava baterias e mergulhava de novo. Tá? Então tem uma evolução, tanto do radar quanto do sonar. Okay? No início da guerra, sim, no final da guerra, não. E, na verdade, os dois, né? Porque, na verdade, no momento que o submarino está mergulhado, o que o radar pode fazer? Basicamente nada. Né? E mais do que os próprios radares, são aqueles aviões de busca. Tá? Esses aviões de busca, sim, que faziam as patrulhas procurando os submarinos que estavam na superfície recarregando as baterias. E aí ajudava, na verdade, a desviar o comboio. Não para o submarino. Isso ele conseguia desejar. Ou fazer o combate também, com de profundidade. Né? No museu lá de Sulacap da Força Aérea, no Musal, você vê os aviões lá que fazem os combates submarinos. Vamos lá. Batalha do Golfo do Leyte. Tá, a Batalha do Golfo de Leyte, ela foi... O que acontecia? Os Estados Unidos, eles tentavam aqui, dominando de ilha por ilha, tá? E depois iam pulando ilhas, okay? A ideia era dessas ilhas bombardear Tóquio. Esse era o propósito geral. Okay? Nesse período da Batalha do Golfo de Leyte, 43, 45, a situação, o Japão já estava numa situação bastante difícil. Tá? Uma situação bastante difícil. Aí veio o advento do quê? Dos kamikazes. Como o Japão já sabia da sua inferioridade, tá? Aí chamavam os suicidas, tá? Para jogar os aviões contra os navios americanos, né? E tentar afundar. Efetivamente, conseguiu afundar pouca coisa, não fez tanta diferença. Tá? É mais emblemático essa situação desses kamikazes, dos suicidas. Agora, a Batalha do Golfo de Leyte, ela é conhecida talvez como a batalha que mais a maior batalha naval de todo o tempo. Tá? A quantidade de meios que foram utilizados durante essa batalha. Tá? Não dá tempo para explorar tudo, mas ela se divide em 5. Ocorreram aí, o desembarque naval na Ilha de Leyte, né? A Batalha de Sibuan, com a perda do Musashi, que foi muito significativo para o Império Japonês.
a Batalha do Estreito de Senegal, aqui, né? Essa aí, no final dessa seta ali. No final dessa seta. Batalha de Samar e a Batalha do Cabo de Gano. Aqui, ó. Batalha do Cabo de Gano. Então, são muitos detalhes dessa quase uma campanha do leite, tá? Mas isso aí é o mel. Tá? São essas cinco operações aí que aconteceram durante a Batalha do Leite. E finalizando, vamos falar sobre a sobre a Guerra das Malvinas. O Brasil tem um acordo com a Argentina desde a década de 60 do século passado, e a gente se refere, o Brasil oficialmente se refere àquele arquipélago como Malvinas e não como Falklands. Então, durante o curso ano que vem, não se refiram àquele arquipélago como Falklands. A capital também não é Porto Stanley, tá? É Porto Argentino, ok? Isso é um acordo, tratado que o Brasil fez. Muito bem. A situação que a Argentina vivia à época, né, com a ditadura do Galtieri, ele tinha que, de alguma forma, angariar simpatia, angariar aí apoio da população argentina. Um objetivo nacional permanente, todos os estados, todos os países têm objetivos nacionais permanentes. Um objetivo nacional permanente da Argentina é retomar as Malvinas. E para ele, sempre foi, tá? E sempre vai ser Argentina. Muito bem. Só que o Galtieri esqueceu de combinar com a Grã-Bretanha. Ele achava que ia invadir lá a Grã-Bretanha e não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. Ele ia entrar numa mesa de negociação e aí a Grã-Bretanha ceder as Malvinas. Só que Margaret Thatcher não, nós vamos retomar as Malvinas. Vamos retomar Falklands para ela, né? Então, no início da guerra, nós temos a Operação Rosário, okay? Que foi o desembarque argentino efetivamente nas Ilhas Malvinas. Essa Operação Rosário foi um desembarque anfíbio, ocorreu bem rapidamente. Houve uma outra falha operacional, digamos assim, que normalmente tinha um pelotão de fuzileiros britânicos na ilha. Eles não contavam que estava havendo um rodízio, e no dia que eles fizeram o desembarque tinham 2 pelotões. Eles estavam justamente no rodízio, então estavam com o dobro do poder de combate. Isso foi uma falha da Operação Rosário. Não se sabe por quê. Após a conquista das Ilhas Malvinas, a Argentina não melhorou o aeródromo que existia lá no Porto Argentino e começou a poder mandar mais tropas. Tá? Não se sabe porque ele não fez isso. Tá? Tem uma bibliografia que explica os motivos que deixaram de fazer isso. Outra coisa que não se explica é o porquê que mandou soldados conscritos e não profissionais. Foram poucos, o grosso da tropa tinha muitos conscritos, não tinha muita tropa profissional, diferentemente do que aconteceu com a Grã-Bretanha, que por uma casualidade estava operando na época em território frio. Tá? Uma premissa também que a Argentina tinha era de que, devido às condições meteorológicas da época, muito frio, muito vento, mar revolto, não se poderia ter uma ação lá de 11 mil quilômetros lá da Grã-Bretanha até aqui as Falklands. Lendo formaram a força-tarefa. Outro lendo engano também foi que achar que a Argentina achava que era campanha dos Estados Unidos, né? Ele ia acionar os Estados Unidos, ia acionar a OEA, tá? E aí seria protegido pelos Estados Unidos. Lendo engano, a Argentina
foi a invasora, tá? Os Estados Unidos falou, não, eu vou apoiar aqui meu irmão de arma, né? Que é a Grã-Bretanha, cedeu imagens de satélites geoestacionários, tá? Cedeu a Ilha de Ascensão, aqui. A partir daí da Ilha de Ascensão, mediante 11 reabastecimentos no ar, começou a bombardear as Ilhas Malvinas, 11 reabastecimentos, tá? E começou a bombardear. Quando a força-tarefa britânica já estava se aproximando, ela conquistou muito rapidamente a Geórgia do Sul, que é uma outra ilha, foi muito rápido. A capitulação, né, da Geórgia do Sul. A Grã-Bretanha estabeleceu, diferentemente do que nós vimos até hoje, vimos até agora, na verdade de bloqueio, estabeleceu uma zona de exclusão. Tá? Isso é muito importante. Muito importante. A zona de exclusão é nada mais nada menos do que o inverso de bloqueio. No bloqueio, ninguém sai. Na zona de exclusão, ninguém entra. Então a preocupação da Grã-Bretanha nesse momento era que as forças que estivessem fora das Malvinas não entrasse mais ninguém. Isso aqui não fosse reforçado. É por isso que ele estabeleceu uma zona de exclusão. E disse assim: quem entrar na zona de exclusão, eu vou abater. Então ele estabeleceu lá 200 milhas, a partir do centro lá da Malvinas, 200 milhas náuticas, e ninguém... 200? Acho que foi isso mesmo. E a partir daí ninguém mais entra lá. Isso foi estabelecido. Muito bem. Aí nós temos... Aí o general Belgrano, tá? Que era um navio da Grã-Bretanha, da Argentina, estava fora dessa zona de exclusão, mas por informação de inteligência britânica, sabia que no dia anterior ele estava dentro. Então ele infligiu essa zona de exclusão e foi afundado pelo submarino Conqueror, o submarino britânico, tá? Conqueror foi afundado. Muito bem. A partir daí, 25 de maio, todos os navios de superfície voltaram para a base na Argentina e não saíram mais. Ou seja, a vitória no mar para a Grã-Bretanha já estava assegurada. Muito bem. Faltava o quê? Faltava recuperar a ilha efetivamente. Para isso, eles fizeram um planejamento, um desembarque anfíbio na Baía de São Carlos. Okay? Para chegar até lá, como a força marítima argentina não saía mais do porto devido aos submarinos britânicos, eles começaram a fazer uma guerra aérea, tá? Utilizando aí os aviões da Marinha e os aviões da Força Aérea Argentina, Super Intendar e os A4 também. Super Intendar e os A4. E aí você tinha uma série de raids. Os pilotos argentinos tinham de 5 a 10 minutos somente para fazer os ataques, né? 5 a 10 minutos. Nesses raids temos o afundamento da fragata Sheffield, né? pelo avião argentino, até chegar no desembarque, na operação anfíbia da Baía de São Carlos. No desembarque da Baía de São Carlos, outros raids da Força Aérea Britânica foram realizados, tá? Outro erro, talvez operacional, tenha sido cometido ao eles mirarem principalmente os navios de escolta e não os navios de desembarque. Tá? Talvez a guerra tivesse tido um outro rumo. Teve um afundamento do navio que agora esqueci o nome, Atlântico Convent, que dificultou bastante as operações em terra. Tá?
helicópteros, os helicópteros foram afundados junto com o navio, somente um Chinook conseguiu decolar antes do navio afundar, tá? E fez muita diferença, inclusive. Os carros blindados que estavam no navio também afundaram e obrigaram as tropas de fuzileiros navais a fazerem seus combates todos a pé. Tá? Basicamente, ocorreu o desembarque em São Carlos com essa resistência, avançaram até a Batalha do Goose Green, por aí, e a retomada de Porto Belgrano. Okay? Isso foi a Guerra das Malvinas, okay? De uma forma geral. É muito rica, muitos ensinamentos, bastantes detalhes, como é um conflito recente e um conflito que aconteceu aqui nas barbas do Brasil. Acho interessante também vocês verem todos os detalhes da Batalha das Malvinas. Os argentinos que são na foto, os argentinos humilhando os ingleses. Esse é um detalhe, é um detalhe da guerra. Né? É um detalhe da guerra. Isso é um crime de guerra. Isso é um crime de guerra. Os argentinos expuseram os prisioneiros de guerra. E dizem que isso aí foi uma das causas que despertou a Margaret Thatcher para poder reagir. Pode ser. Senhores, alguma coisa? Mais uma observação?